Vou começar com o Adventista, já que é por ordem alfabética. O A vem antes do B, o Adventista vem antes do Batista. Essa é boa. Vamos lá, Ezequiel. Bom, nós, adventistas do sétimo dia, defendemos que as restrições de Levítico 11 também se aplicam ao cristão. A gente entende que esse é um tema polêmico e muitos cristãos, às vezes, tentam usar a lógica de que dificuldade não só com questões assim polêmicas do Antigo Testamento, mas nós teríamos dificuldade com questões até mesmo óbvias do Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe relacionamentos que a gente chama de incestuosos, né? Com tio, com prima, com coisas do tipo, etc. E o Novo Testamento não repete esta ordem. Mas não existe nenhuma razão lógica para você dizer que o cristão ele pode descumprir esse tipo de regulamento do Antigo Testamento. E a gente entende que o Levítico 11, que proíbe as carnes imundas, e dentre elas porco, camarão, que são as iguarias mais apreciadas, também estão contempladas. Peixe de couro, etc. Também estão contempladas e o cristão deve evitá-las como quem cumpre a palavra de Deus. Ok, pastor Paulo Sérgio Batista. E aí, o cristão deve manter as regras dietéticas, as leis dietéticas e as proibições dietéticas do Antigo Testamento? Por quê? A seguinte questão ela é muito importante, não é? Nós temos no livro de Levítico, Obrigado, Thaís. Levítico 11, como ele mencionou, ali claramente uma lista definida, não é? E Deus não entra muito em detalhes. Não entra muito em detalhes do porquê. Ele diz, imundo, é isso, aquilo, outro e tal. Eu vejo da seguinte questão. Existe no Novo Testamento o conceito de que nós somos templo do Espírito Santo. Então dizer assim, olha, o cristão ele pode comer de tudo? Não, porque nem tudo faz bem para o templo, que é o nosso corpo. Então tem esse princípio, que é um princípio que nós não podemos perder de vista. Agora, uma das questões sobre essa proibição, né, e de uma forma mais contundente, dentro do aspecto do adventismo, vem também pela própria interpretação de Ellen White sobre essa questão, como ela enxergou. Então, na época dela, por exemplo, o ponto central aqui era a carne, né? A carne de porco, né? Na época de Ellen White, existe uma grande dificuldade na própria criação e consumo dessa carne que traz um conjunto de problemas. Porque no livro de Levíticos, capítulo 11, César, por exemplo, nós vamos ver ali dando ordenança para se alimentar de insetos. Nós temos no capítulo 11, verso 22, o 22, 23 e o 24, né? 22 e 23. Então ele vai determinar o tipo de inseto que eles deveriam comer. Então a gente tem que olhar a época, por que Deus deu essa lei, não é? Naquele contexto, um contexto certamente onde faltava nutrientes para aquele povo, onde faltava um conjunto de coisas para aquele povo, onde determinados alimentos que para nós hoje são tão mais fáceis, para eles não eram, Deus faz uma restrição sobre isso. A grande pergunta é, hoje, né, tendo a carne de porco como sendo considerada uma das mais saudáveis, pelo cuidado que se tem hoje, estaria ela ainda dentro dessa referência de proibição, ou outras carnes como Ellen Goldwhite? Ellen Goldwhite bateu forte na questão da carne, não é? Era algo que ela dizia que deveria ser evitado. Não só de porco, né? Não só de porco. Isso. Os alimentos, carnes geral, né? no geral. Aí a questão ela como uma mulher do tempo dela no século XIX, né, 19 por 20. Ela batia mais forte na carne de porco, sim. Uma carne de porco. Mas os ela, alimentos de carnes fato, no geral. Ela defendia uma dieta mais vegetariana. Exatamente, ela proíbe. A grande questão essa proibição dela não estaria dentro desse ambiente, e eu vou depois mostrar alguns textos aqui, onde ela faz essa interpretação por causa da questão de falta de qualidade, ou criar o animal de qualquer forma, e aí digerir esse animal. Desculpe, de ingerir esse animal. Ezequiel. Perfeito. Ninguém nega que Ellen White viveu num contexto histórico específico, com problemas específicos. Ninguém nega que Ellen White, inclusive, em vários aspectos e vários temas, representou as preocupações da sua época. Entretanto, a discussão sobre se o cristão deve ou não comer carne de porco, ela deve ser uma discussão bíblica. Aqui o ponto não é fugir de nada do que a Ellen White ensinou. Se quiser se aprofundar um pouco nessa discussão, a gente pode avançar sem nenhuma dificuldade. Mas a própria Ellen White ensina que a Bíblia é a nossa regra de fé, doutrina e prática. E a nossa percepção
é que os textos usados do Novo Testamento para se inferir que o cristão pode comer o que Levítico 11 proíbe, conduzem a problemas bastante graves do ponto de vista hermenêutico, exegético, de teologia. E no final das contas eles implicam uma certa contradição entre Antigo e Novo Testamento. Naturalmente, a gente entende que o universo que discorda do adventismo não entende desta maneira, porque existe uma percepção temporal de que estas regras eram para o Antigo Testamento, para Israel. Então nenhum cristão que come carne de porco se sente transgredindo nenhuma ordem divina. Mas no final das contas, o que isso implica é que tem um monte de coisa na Bíblia que simplesmente não é mais ordem divina, não é ordem divina para você. E no final das contas, isso também conduz à percepção de que se pega do Antigo Testamento só o que se interessa. E isso é uma percepção um pouco perversa, um pouco negativa na coisa, assim. Então, o dízimo a gente quer, o sábado a gente não quer, as leis dietéticas a gente não quer, mas aí a bênção de Deus a gente quer, o Deus de Israel a gente quer, as leis, em alguns aspectos, não. Isso, às vezes, cria um pouco de uma sensação de que simplesmente se pega da Bíblia o que se quer. E isso não é uma postura muito correta. Então a gente entende que não existe nenhuma razão lógica pela qual o cristão deveria não cumprir aquilo que Levítico 11 ensina. Pastor Ok, então, vamos lá. Nós temos no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, Paulo teve uma oportunidade muito boa de explicar alguma dessas questões e reconfirmá-las, não é? No Novo Testamento, em uma das suas epístolas, como a epístola, por exemplo, de Romanos, no capítulo 14. Perfeito. Quando ele fala da questão da tolerância para com os fracos na fé. E aí ele diz, acolher ao que é débil, ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, crer que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, Paulo reconhece que existe uma mudança, porque nós não podemos também... O Ezequiel, simplesmente dizer assim, não, é uma interpretação à la carte dos outros evangélicos, no sentido de olhar para o Antigo Testamento, pegar isso, pegar aquilo, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é, e a gente vai fazer isso. Porque a Bíblia mesmo diz Perfeito. Que existe uma outra lei sobre a qual nós estamos debaixo. Nós não podemos dizer que simplesmente o Antigo Testamento foi transposto para cá e está tudo bem aqui. Entendo. Não é? E que esse Antigo Testamento, que é um todo, ele não poderia ser retirado partes dele e dizer assim, olha, continua sendo a mesma lei. Então nós temos um Antigo Testamento, que era uma lei como um todo, e temos uma nova aliança que foi baseado nesse Antigo Testamento. Perfeito. Ele é baseado nele. Mas nós vemos mudanças. Mas não é uma repetição. Não é uma repetição. Perfeito. Então nós vemos, por exemplo, sobre essas questões, você falou a questão do incesto lá no início. Nós não temos... Claro, nada no Novo Testamento sobre isso, mas nós temos, por exemplo, Paulo condenando a imoralidade sexual na igreja de Corinto. Perfeito. Não é? E que o padrão familiar demonstrado lá, em hipótese alguma, poderia, de alguma forma, caber... Não, e lá é um incesto. Exatamente. Lá é um incesto. É uma madrasta, né? É com a madrasta. Entendeu? Então, e a madrasta lá está previsto também nas lei de Moisés. Na lei de Antigo Moisés. Testamento. Não é? Porque ele estava mencionando alguma coisa, talvez, como pai mesmo, direto, né? Pai ou mãe direto. Nesse Não. Lá fala madrasta também. Sim, mas as regras específicas. No Antigo Testamento também fala madrasta também. Fala madrasta, mas, por exemplo, mas ele está dizendo que é exato. Então aí você poderia, o cristão detalhe. poderia casar com tio. Exato. Mas ali a condenação é essa. O que nós não vemos no Novo Testamento, salvo lá naquele momento, lá em Atos 15, não é? Que é bem específico, nós não vamos ver depois nada sobre questão alimentar, porque isso é uma grande barreira entre judeus e gentios. Coríntios 8 também, né? Não entendi? Coríntios 8 também. Sim, e ela é uma barreira entre judeus e gentios que precisa ser demolida, precisa ser derrubada. Então, o início dessa igreja é baseado fortemente nesse tipo de... Até porque não existe uma regra. Novo Testamento não está escrito. Não existe escritura ainda. Então, eles estão nesse período entre uma antiga aliança e uma nova aliança que ainda está sendo definida e que não tem uma ordenança clara. Quem é a voz, César? Hoje, por exemplo, uma pessoa ensina uma coisa e você diz assim, isso está errado. Você diz que está errado por quê? Não é porque o Espírito Santo te disse. É porque você vai na Bíblia e diz... Texto claro. Você tem um texto. Naquela época, não. Quem era essa voz? Os apóstolos. Essa voz era a voz apostólica. Não era escrito, né?
Exatamente. Então, durante um bom tempo, o Novo Testamento vai ser... os evangelhos começam a ser escritos Depois das 30 anos depois da morte de Jesus. Então, nós temos Paulo em Romanos 14, chega e diz, olha, acolhei esse que é fraco na fé, não discuta, não crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Você que come, não discuta com quem não come, porque Deus o acolheu. Ou seja, Paulo parece estar demolindo alguma dessas regras, né? Demolindo alguma dessas barreiras, desculpe, regras não, barreiras, Perfeito. que são as barreiras que impediam que essa igreja, formada de judeu e gentil, se consolidasse de acordo com uma unidade que Cristo queria. Perfeito. Entende? Ezequiel. Então, e nós não temos nenhum texto que ele especifique, ó, essa comida aqui, não, essa não, como nós temos no Antigo Testamento. Perfeito. Excelente. A tua argumentação é bem importante do ouvinte ter isso claro em mente. O pastor Paulo está dizendo a convicção evangélica contrária à convicção adventista, ela não surge, então, de pensar o que interessa no Antigo Testamento. Ela surge de uma compreensão, especialmente dos textos paulinos, que tem possíveis implicações de que você então agora não tem as regras que existiam no Antigo Testamento para quebrar esta barreira, inclusive missionária, para a pregação do Evangelho e para que gentios e judeus pudessem adorar a Deus em Cristo, unidos. E se você mantivesse essas regras de alimentação, dificultaria esta unidade e esta evangelização. Tá perfeito. Entretanto, você mesmo já deu a dica do porquê que a gente não pode fazer uma leitura muito simples nessa discussão. Por quê? Porque, por exemplo, você pega o texto de Romanos 14. O que come não discuta com quem não come coisas em geral, então, não tem regra nenhuma, a não ser as regras individuais de cada um. Mas aí você esbarra em Atos 15. Porque Atos 15 tem uma regra específica para o cristão de origem gentílica. Mas lá não é o tipo da carne. Não, tudo bem, beleza, mas a gente só está trabalhando aqui um princípio. Você não pode pegar Romanos 14, então, e dizer o seguinte, não, o cristão gentil que come carne com sangue, carne sufocada, descumprindo aquilo que Atos 15 coloca, não tem problema nenhum. Não vamos discutir essa opinião, que quem come não julga quem não come, como se não houvesse a regra. Você não pode fazer isso. Então, o que isso significa? Que o texto de Romanos 14, ele não necessariamente implica que não tem uma regra. Porque a gente pode discutir que Levítico 11 não é regra, mas Atos 15 é regra. Então, o que isso demonstra? Que o texto de Romanos 14, que parece ser um texto onde não tem regra, já não é mais assim. É que Entende? você parte do princípio que Atos 15 está regularizando o tipo da carne. Não é verdade. Não é isso. Lá em Atos 15, não é o tipo da carne. Perfeito, concordo contigo. Lá em Atos 15 é proibido a carne sacrificada aos ídolos. E sufocada, com Exatamente. sangue, Não etc. importa que carne é, mas Isso. é sufocada, não comemos. Perfeito. Sacrificada a ídolos não comemos. Perfeito. E sangue não comemos. Isso, É perfeito. isso que ele está falando, não é o tipo da carne. Perfeito, eu concordo com você. Só que o ponto é, Romanos 14, aparentemente, não leva isso em conta. Porque ele diz assim, quem come não reclame de quem não come, quem come não reclame de quem come. Então a ideia seria o quê? Como se não tivesse nenhuma regra, a não ser as regras individuais. Não, é a sua percepção. Entende? É a sua percepção. Por exemplo, assim, você está usando o texto para dizer o seguinte, por que não tem que seguir Levítico 11? Porque Romanos 14 diz que se você come, não reclame de quem não come, e etc. Só que na hora de aplicar isso a Atos 15, isso não funciona. Demonstrando que Romanos 14 não pode ser aplicado dessa forma, assim, simplesmente não tem regra. Tinha uma pergunta pra fazer. Entende? Vamos lá, Paulo. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. O texto que primeiro foi escrito, como ordenança, nós temos Atos ou temos Romanos? Provavelmente Romanos. Provavelmente Romanos? Escrito primeiro, mas talvez o que acontece antes é o que Atos 15. Na cronologia. Na cronologia Atos. Na cronologia, nós temos ali. Atos primeiro, Romanos depois. Romanos, como epístola, vai ser escrita um pouco depois. Não, bem depois. É que Não, vamos a lembrar. discordância da- Vamos fazer uma linha do tempo. Não, eu O quero... apóstolo Paulo é enviado no capítulo 13 dos Atos. Perfeito. Na primeira viagem missionária, gera o problema Circuncisão. da circuncisão com a incircuncisão. Perfeito. E o apóstolo Paulo volta da viagem, ele interrompe, na verdade, a viagem é interrompida, porque ele vai para Pra discutir Jerusalém lá. para discutir o assunto. Não existe carta aos romanos. Perfeito. Ele não chegou em Roma. Historicamente, o claro. livro- Entende? Então, ali primeiro, só nessa linha do tempo, ali Sim. primeiro é discutido essa Atos vem questão. primeiro. O livro de Atos só vai até a primeira viagem de Paulo. Primeira viagem, final da primeira viagem, depois da primeira viagem, aliás, desculpa, primeira viagem não. Terceira A primeira viagem. prisão dele, primeira prisão dele romana. Termina com isso, Sim. Isso. né? Os livros que são escritos posteriormente, a gente não tem
ali naquele contexto. Então, por exemplo, Atos 15 está anterior no tempo, né, do que a carta aos Romanos. E Atos 15 aparece por quê? Um problema que ocorreu no momento. Que é aquele problema que começa a se desenrolar lá no capítulo 10 de Atos, sobre a questão do gentil. Que Pedro depois, no capítulo 11, tem que voltar a explicar para a igreja. E o tema lá, o que o cristão convertido podia ou não podia comer. Exatamente. O que é que ele pode ou não pode comer, né? E aí, depois de toda essa celeuma, isso vai tomando um volume, e no capítulo 15 eles se reúnem. Então, no capítulo 15, aí particularmente é a minha forma de entender, por exemplo, eu não vejo livro histórico com a mesma característica de uma epístola. Uma epístola, para mim, é o seguinte, tá aqui, ó, essa aqui é orientação para a igreja. Por exemplo, no livro de Os Evangelhos, são livros históricos, mas você não pega os evangelhos e diz assim, ó, tudo isso aqui a gente consegue viver ou vivenciar dentro da nossa fé, o que está aqui dentro dos evangelhos. Você vai pegar os princípios que Cristo ensinou, que vão estar nas epístolas e tudo isso. Então, um livro histórico é complexo você pegar um livro descritivo, que é um livro histórico, e colocá-lo como um livro prescritivo, como um livro que diz assim, ó, isso aqui determina. Então, aquela carta, foi feita uma carta circular, que ele vai chamar de epístola, é feita uma carta circular, que vai ser encaminhada às igrejas, enviadas por dois irmãos, é o Silas e o... Eu não lembro de cabeça. Silas e o outro lá. Silvano. E eles dois saem e vão levar a carta, tem bom testemunho, estavam ali, vão levar a carta para que a igreja, aqueles irmãos que entendam, tenham aquela compreensão. Mas nós não podemos pegar Atos 15 e dizer assim, ó, Atos 15 é um texto autoritativo para a igreja. É Judas e Silas. Judas e Silas. É de infinitum até a volta de Jesus, né? Por causa dessa discussão aqui. Nós podemos dizer que Romanos é uma orientação universal para a igreja. Então, Paulo, mas o problema com isso é que é o seguinte, eu não discordo de ti, vamos trabalhar na seguinte hipótese, que tem um livro histórico e tem uma epístola. Mas, no livro histórico, a orientação para que o judeu, o gentil cristão, não comesse a carne com sangue, sufocada ou sacrificada ao ídolo, ela é uma prescrição. E essa prescrição, ela foi abolida por Paulo em Romanos 14? Porque esse é o problema. Não. Então, se ela não foi, quando Paulo escreve assim, olha, que a gente, um pensa que tudo pode comer e o débil come legumes, esse que pensa que tudo pode comer é tudo entre aspas, porque isso que o Atos 15 proíbe não está incluído. Entende? É um tudo entre aspas. Porque mas porque já tem uma lei anterior. Isso é claro, é implícito. Então se tem uma... Mas esse é o ponto. Se existe uma lei anterior que é implícita, nós entendemos que Levítico 11 também é uma lei anterior que é implícita. Mas aí Levítico não foi trazido lá em Romanos 15, em Atos 15 não foi trazido, não foi lembrado. Tudo bem, mas aí entenda a nossa percepção. Romanos 14 aparentemente não tem regra. Mas tem a regra em Atos 15 e a gente entende que se tem regra anterior que é pressuposta, a gente entende que Levítico 11 também é uma regra anterior pressuposta. Mas ele poderia ter dito o seguinte, mais claro. Pessoal, é o que vocês já sabem lá de Levíticos 11. Levíticos 11, parece até que naquela época já estava dividido em capítulo. Tá lá em Levíticos. Mas é isso, basicamente. Basicamente, tá lá em Levíticos 11. Então o que tá lá é a regra e ponto. Mas ele não faz. Tudo bem. Ele não faz. Ok. E aquela carta serve de circular. Que era muito mais fácil ele falar. Era muito mais fácil, mas não, ele chega e diz assim, ó, faz isso e ponto. E não enche a paciência mais de ninguém. E pega essa carta aqui, distribui e pronto. Pessoal, é isso aqui. Tá dentro das 4 linhas dessa determinação. Com base nisso ele vai falar, como de tudo que tem no açougue, ponto. Não sei o quê. Claro que respeitando aquela regra. E se no açougue fosse vendido carne sufocada? Não é pecado. Não. Não é pecado, porque é pela consciência. Ele explica lá. Ok. Você não pergunta por causa da consciência. Então, se você vai comer um frango, você come frango? Sim. Tá, você sabe se ele foi sufocado ou não? Não. E se você comeu uma carne sufocada do frango que foi sufocado, você pecou? Se você souber, sim. Não, se você não souber, não sabe. Então tá resolvido. Não. Mas por causa da consciência. A questão dele é isso lá fala, por causa da consciência. Exatamente, por então, causa da consciência. Mas o fato é, a regra não é eliminada nesse contexto. A regra de que você não pode comer a carne do animal sufocado ou etc. não é eliminada. Porque, vamos lá, tá escrito lá, coma de tudo que vende no mercado. Mas e se vende no mercado exatamente a carne que Atos 15 proíbe o cristão gentil de comer? Ele não pode comprar aquela carne e comer, se ele souber. Naturalmente, se ele não souber, é uma outra questão.
Deus não vai levar em conta, ignorância, etc. Mas se ele souber, ele não pode. Ou seja, o que parece ser tudo, não é tudo. E aí a gente entende que por causa desta questão, a gente inclui Levítico 11 nessa discussão também. O que parece... Não, parece que Paulo diz como é de tudo, mas não é de tudo. Porque no final tem regras bíblicas explícitas. Os animais lá que são liberados de Levítico 11? Não. Porque também não te obriga a comer, ele te permite comer. Certo? Entendi. Mas vocês não comem. Por Os exemplo, insetos, aquelas coisas, não. Gafanhoto. Não tem um churrasquinho de gafanhoto. Não. Mas ao mesmo tempo, assim, se for o caso, pode comer de boa, não tem nenhum problema. Não é um pecado. Não é pecado, pelo contrário. Pastor Paulo. Tem um texto, né, que eu acho que é bem interessante da Ellen White, da nossa discussão aqui no Ellen White, mas só para... Fica à vontade. Embora seja um dos artigos mais comuns do regime alimentar, o porco é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade, mas porque ele não é um artigo próprio para a alimentação do homem. Deus jamais criou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. É impossível que a carne de qualquer criatura vivente seja saudável quando a sujeira é o seu elemento natural e quando ele se alimenta de todas as coisas detestáveis. Então, ela deixa bem claro, apesar de fazer esse link com a questão do mandamento bíblico, mas ela deixa bem claro um motivo. Isso. Olha, é uma carne imunda, é um animal imundo e por isso, né, deve ser evitada. Agora, carne de porco, na época dela, White, nos Estados Unidos, século XIX, né, e comecinho do século XX, era uma coisa muito complexa. É isso mesmo, porque come lixo mesmo. Não tem criados de qualquer forma. Com bicho e tudo mais. Agora, fiz uma pesquisa num artigo, né, falando sobre a questão da carne suína, proteína da carne suína, né, corresponde a 39% da proteína animal, né, no mundo, o consumo de carne suína, né. Aí olha que coisa interessante. Uma alternativa interessante para quem pratica atividade física é a carne suína, fonte de energia, proteínas essenciais, manutenção de massa magra, vitamina A e C, melhora o sistema imunológico, prevenção de doenças, complexo vitamínico B, do complexo vitamínico B, B1, B6, B6, B12, B3, B12, tem menos gordura. Então ela disse, olha, até alguns anos atrás, esse artigo dizia assim, até alguns anos atrás, a carne de porco não era recomendada, por exemplo, para gestantes. E por quê? Porque era uma carne que tinha... As carnes que eram vendidas, como salame, linguiça, eram carnes muito gordurosas e que traziam um problema de saúde. Eu trago isso, Ezequiel, por nosso contexto. Hoje você tem carnes suínas de alta qualidade, hoje você não tem o problema de doenças, não é? Que você... o cara comprou uma carne suína da Swift. Swift não está pagando nada aqui. Mas vamos fazer a propaganda. É Swift. Aí ele pega essa peça de carne, morreu, adoeceu porque comeu. Então existe hoje um outro ambiente, um outro que nós poderíamos chegar e dizer assim, esse mandamento, essa ordenança, hoje dentro da nova lei em Cristo, com toda essa preocupação, porque a gente está falando do mercado lá 2000 anos atrás, na época de Jesus. Que não tinha geladeira, que não tinha... Com nada. O conjunto de coisas, né, que poderiam proliferar doença e poderiam fazer com que esse templo do Espírito Santo tivesse uma utilidade menor. E que hoje não existe mais. Que não existe mais. Okay. Então, será que uma vez que nós vamos rever algumas coisas, porque nenhum adventista também faz um Ctrl-C, Ctrl-V do Antigo Testamento e diz que tudo que está lá vem para cá. Verdade. Nem ele faz isso. Sim. Mas uma vez que nós, agora, pegamos alguma dessas ideias, não é? Nós não podemos dizer simplesmente isso, olha, há uma diferença hoje. O contexto hoje é um contexto diferente. O porco, será que hoje, se houvesse um mandamento desse, será que Deus diria assim, isso é um animal imundo? Nesse contexto nós estamos tendo hoje, por exemplo. Não, perfeito. Você tem todo o direito de questionar essa questão, Paulo. Mas no final das contas, vamos lá. Se o cristão hoje pega lá as questões de Atos 15, carne sufocada, sangue, aquele papo como um todo, e ele faz um argumento semelhante ao seu. Há 2000 anos atrás, a carne com sangue, ela era ruim, mas hoje em dia tem uma carne com sangue aí que tá perfeita. Pode comer de boa? O cristão hoje pode comer essas carnes que Atos 15 proíbe de boa, usando o seu mesmo argumento? Não, mas eu não estou especificando todas. Mas eu tô falando. Mas o sangue é uma outra coisa. Daí o sangue ainda permanece a proibição. Sangue
comer carne com sangue é uma outra coisa. Perfeito. Mas aí essa Então, proibição mas é que permanece. assim, a sua pergunta é muito eloquente. Só que lá no texto que proíbe comer sangue, não fala do carne de porco. Não, tudo bem, beleza, mas eu tô Entendeu? usando o mesmo Não, argumento. e diz que é só isso aqui. Não, perfeito, tá Diz ótimo. que é isso. Mas Ele tá restringindo então, ou seja, a ordenança aquilo, que tá Tá lá bom. em Atos 15. então, ou seja, esse teu argumento para liberar o porco não poderia ser usado para liberar a carne com sangue, etc. Tudo bem? É isso. Na carne, o sangue, você Isso. tem uma outra questão. Tem um outro problema. Ok, Outra coisa, sangue não é alimento. perfeito. Sangue A gente não crê é- que porco também não é alimento. Sangue não é alimento. Mas, ó, beleza. Então, o que a gente entendeu da tua fala? Você faz um argumento para liberar a carne de porco que você não está disposto a fazer para liberar o que Atos 15 proíbe. Mas, em tese, alguém pode fazer o mesmíssimo argumento. Alguém pode dizer que há 2 mil anos atrás não tinha geladeira e que a carne com sangue estragava mais rápido e hoje em dia a gente tem geladeira e você pode comer carne com sangue. E no final, o que precisa prevalecer, Paulo? Precisa prevalecer a ordem direta de Deus. Mas não tem a ordem direta para Deus. Mas tem em Atos nessa 15. questão específica. Em Atos 15 tem. Então, se tem uma ordem direta de Deus em Atos 15, E tem porco em Atos 15? não tem. Mas tem lá uma ordem direta, que você não pode comer aquela coisa usando. E não adianta você ter argumento nenhum. E a gente pega isso e coloca a mesma coisa do porco. Tem uma ordem direta de Deus. Mas você quer comparar sangue Quero. com Com carne de porco. com carne. Quero. Como é que você... Quero porque eu Quais- acho que o Deus que quais falou pra não são a- comer sangue. Porque, ó, vamos lá. Mas quais são as proteínas... Não é um que eu- problema de quais proteína. quais são os nutrientes que se eu comer num sangue, se eu pegar um sangue Aham. de porco, pegar um sangue de, sei lá, qualquer animal, Certo. quais são as proteínas, nutrientes que eu vou ter me alimentando disso? Pode ser que tenha algum nutriente lá, mas Entende? o ponto não é esse. Se Deus deu uma ordem direta e específica, é melhor você seguir essa ordem direta e específica. Porque em nenhum momento a ordem direta e específica de Deus, ela se torna algo do tipo assim, eu estou te dando essa ordem para você não fazer, mas na verdade você pode fazer, é opcional, e daqui 2 mil anos vai ter geladeira e você pode fazer. Porque senão você começa a usar um monte de argumento humano simplesmente para invalidar o que Deus disse. Sendo que Deus não entrou nessas Ezequiel, discussões. Ezequiel, mas nós estamos vendo o seguinte, presta bem atenção. Nós temos de forma bem clara em Atos 15 uma determinação, e ele chega e diz assim, ele não faz uma determinação geral. Ele está fazendo uma discussão ali, trazendo uma discussão para resolver um grande problema entre dentro da igreja, de gentios e judeus que estão ali dentro do mesmo grupo. Então vamos fazer vamos organizar esse negócio aqui, vamos ver o que é e o que não é, e ele simplesmente não coloca, desculpe, a mesma lista de alimentos que estão lá. Concordo. Ele não coloca. E Paulo, quando escreve a uma comunidade em Roma constituída de muitos judeus, a igreja para a qual ele escreve é uma igreja constituída de muitos judeus, ele não salienta isso. Mas simplesmente ele chega e diz assim, pessoal, Talvez por esse motivo. ele chega lá e diz assim, pessoal, é isso aqui, ó. Não fica discutindo, tem gente que vai querer... Não discute. É óbvio, eu tenho existe um ponto muito importante que a gente não deve esquecer, que é aquilo que eu falei no início do nosso debate, que é qual? Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez que ele é templo do Espírito Santo, nós devemos ter cuidado. Eu acho interessante, César, até algum tempo, até o século XIX, por exemplo, algumas pessoas se escandalizavam com um cristão fumando. Né? Um cristão fumava, por exemplo, o Spurgeon. Até hoje. Até hoje, né? Hoje. Você não tem. Aí as pessoas dizem, não, mas o cigarro e tal faz mal, o fumo faz mal e tal, e de fato. Mas, por exemplo, e o açúcar? Sim. E a gordura? Morrem mais pessoas fumantes hoje ou consumindo açúcar e gordura. E ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Então, eu percebo que existe, assim, um problema que nós devemos entender, que é da seguinte forma. Nós somos templo do Espírito Santo, temos que cuidar. Ninguém é obrigado a comer determinadas coisas. Quando a gente fala assim, olha, isso aqui ele poderia comer, nós não estamos dizendo assim, o cara é obrigado a comer isso. Sim. Como aquelas ordens de comer gafanhoto, Sim, por exemplo, claro. não é um mandamento dizer, é uma obrigação. César, agora você tem que comer gafanhoto. Você pode, não quer dizer que deve. Deve. Você deve. Você entende? Agora, uma coisa nós devemos entender de forma bem clara, Ezequiel. Nós temos dentro do texto bíblico, uma orientação específica apontando, dizendo assim, ó, é isso aqui, tanto em Atos como em Romanos. E nós não encontramos essa coisa mais ampla
que está no capítulo 11 de Levítico. Vou virar e a gente vai pro intervalo e a gente volta já já participar com a gente. Tem áudio aí de ouvinte, Rafa? Se tiver, solta pelo menos um aí pra gente voltar pro bloco. Paz, pastor César e a todos da mesa. Aqui é o Leandro de São Paulo, Pirituba. Pastor César, concordo com o pastor Paulo, é correto. E se eu não me engano no texto, não sei se é Pedro ou apóstolo Paulo, que Deus desce uma toalha com vários animais, alguns ditos no Antigo Testamento como imundo, e ele fala para ele na hora: não amaldiçoe o que eu abençoei. Então é algo que, tanto que é o texto lá, né? Quem é fraco come legumes. Tudo bem, temos nossas exceções em comer sangue e tal, mas concordo plenamente. Obrigado, Deus abençoe. Voltamos aqui, pastor. Terminou com o Ezequiel? Paulo. Acho que é o Paulo agora. Terminou Terminou com comigo? você? Então Terminou volta para comigo. você, Ezequiel. Bom, o Paulo colocou algumas coisas muito legais aí na última participação. Por exemplo, assim, a gente discute essas questões de carnes, essas questões assim e tal, mas e o cigarro? E o açúcar? E a gordura? E aí a gente revela assim, um pouco da discussão também, né? Porque a Bíblia, ela de fato não revela tudo a respeito de todas as coisas em todos os contextos, mas aí a discussão é quais são os princípios que se aplicam, né? Por exemplo, para o cigarro, se aplica um princípio da tolerância como Romanos 14 também, quem fuma não reclama de quem não fuma e vice-versa, ou não. E também o outro ponto é que se realmente as questões por exemplo, de Levítico 11 tem meramente que ver com saúde. Porque pode ser que sim e pode ser que não. Porque ali as discussões pode ser que tem que ver com sim a saúde, a carne e tudo mais, mas isso também teria implicações para as outras carnes, né? Um contexto onde você não tem geladeira e tudo mais para outras carnes também. Mas não só a questão de geladeira, né? E não só, um monte de contextos ali. Desculpe, só te atrapalhar Sim. um pouco. Camarão, por exemplo. Camarão é conhecido como porquinho dos mares. Sim, é Certo? parecido. Mas hoje você cria camarão em fazendas com ração. Mas o que não deixa de ter a natureza do bicho ali, Entende? né? Mas o fato é, essas discussões, elas realmente não são simples. Mas uma coisa que é importante o telespectador entender, o ouvinte, é que nada do que a gente está dizendo aqui fere aquilo que Jesus ensina quanto a essas questões. Jesus ensinou que existem coisas muito mais importantes do que a alimentação, no que tange a essa discussão do que é impuro, do que é imundo, do que contamina o homem. Né? Porque Jesus ensina claramente, não é o que entra dentro de você, mas é o que sai, correto? E eu queria trazer esse tema por quê? Porque eu acho que esse é um dos temas principais que as pessoas têm dúvida. E uma coisa importante é, quando você vê esse tema no Novo Testamento, que ele não tem origem em Paulo, ele tem origem em Cristo, né? Aparentemente é Cristo que relativiza essas ordens do Antigo Testamento, dizendo que não é o que entra, que contamina, é o que sai. Mas ali você percebe claramente uma discussão sobre a impureza de você comer sem fazer os rituais de lavar a mão. Ali a discussão não é se você come o que a lei de Deus proíbe ou não. Ali são os fariseus que pegavam regulamentações para a purificação, a pureza cerimonial do Antigo Testamento e aplicavam aquilo não só aos sacerdotes, mas a eles de uma forma meio que geral. E aí se você comesse sem fazer aquele ritual de lavar a mão daquele jeito, você tornava mesmo a comida lícita impura. Eles ampliaram, né? Eles ampliaram o sentido. Exatamente. Eles criaram uma cerca maior para não transgredir. Como é característica dos fariseus. Exatamente. Então, essa é a discussão de Jesus ali. Não é a discussão do tipo assim, não existe regra nenhuma de alimentação. Porque aí Jesus estaria em contradição não só com o Antigo Testamento, mas com o Novo, que depois proíbe você de comer o sangue, né? E ele nem poderia fazer isso, porque ele veio, de acordo com Gálatas 4:4, cumprir a lei. Debaixo da lei. Ele nasceu, viveu e morreu debaixo da lei. Ele não poderia, aliás, foi o único homem capaz de cumprir a lei foi Jesus Cristo. Então, sim. Mas a lei a quem ele se compromete não é a dos fariseus. Sim, exatamente. Não, é a da porque Bíblia. a lei dos Porque a dos fariseus ele quebrou o sábado. Não. Na dos fariseus ele quebrou o sábado, Quebrou mas a a lei de Deus não. das comidas impuras Exatamente. também. Porque a dos fariseus era uma leitura, uma releitura Exatamente. da lei de Moisés à lá fariseu, né? Exato. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que eu não considero sangue em hipótese algum alimento. Certo. Então aquela questão de dizer assim, olha, não... Todo alimento, tranquilo. Todo alimento, é óbvio que não, porque nem tudo alimenta, nem tudo... A ideia do alimento, e eu vejo, Ezequiel, essa questão em Levíticos 11, exatamente como uma questão também que tem como um princípio, primeiro,
fazer com que esse povo seja um povo mais saudável, né? Mais saudável. Mais higiênico, tem um monte de e um coisa conjunto aí, de coisas. né? Tem leis de higiene, tem leis ali, né, das mais variadas. Então, ele tem esse objetivo. Também evitar contato com aquilo que faz parte de rituais pagãos, de crenças pagãs, de contextos pagãos, né? Esse povo está ali entrando numa terra pagã. E que vai ser aquela gangorra que a gente vai ver A no livro. pedra do sapato vai ser essa. Deles vai ser essa daí. Eu tava dando aula da escola dominical ontem falando sobre Josué, o finalzinho do livro de Josué e depois Juízes, né? Josué chega, convoca o povo, fala que eles têm que seguir, vamos buscar, pega uma pedra, diz, olha, aqui essa pedra, como memorial, o povo diz, vamos obedecer essa palavra. Chegou em Juízes, é aquela... Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. Então, assim, tem um conjunto, uma ideia muito ampla. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, nós não temos no Novo Testamento uma condenação a determinados tipos de carne ou essas carnes que nós consumimos normalmente, não é? Para a gente chegar e dizer assim, não, isso aqui, tudo que está aqui vem para cá, porque é complicado, ninguém faz isso, né? O livro de Hebreus que menciona as questões referentes à lei, não é? O livro de Hebreus deixa bem claro uma coisa, em Cristo nós temos uma nova lei, uma lei melhor, uma lei superior, não é? Mas como que ele chega a dizer, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Perfeito. A lei, ela nunca conseguiu aperfeiçoar. Você pega o capítulo 31, de Jeremias, né? Jeremias 31. Então, você pega o capítulo 31, ele fala, olha, eu vou trazer uma nova lei, não aquela lei que eu dei lá no início, quando os tirei do Egito. É uma nova lei. E eu não acredito, César, que essa nova lei ela seja simplesmente a lei que foi trazida dentro do contexto do Novo Testamento, mas algo que ainda vai abranger todo Israel, porque ele diz que é para os filhos de Israel aquilo lá, a casa de Israel. Então começa com o cristianismo, mas o cristianismo não é a casa de Israel. E que vai abranger ainda no futuro a questão de imprimir. Porque quem é o cristão que tem a lei de Deus impressa no seu coração e na mente? Nós temos a lei de Deus impressa. Não temos. Continuamos desobedientes, como no Antigo Testamento. Temos mais luz, entendemos melhor, olhamos para o Antigo Testamento, vendo o Novo, compreendendo de forma mais ampla, mas dizer que nós agora, como Jeremias está falando ali, no sentido de colocar uma lei no coração, de forma que esse povo não peque mais, porque é isso que Deus quer, esse é o desejo de Deus, que esse povo não peque mais, nós ainda não vimos aquela profecia lá cumprindo de forma absoluta. Claro. Tem gente que diz assim, não, mas ele está falando aqui para a igreja. Mas eu me pergunto, será que Jeremias e o judeu que está lá ia entender que era igreja? Eu acho que isso aí é a gente ir longe demais com a interpretação do texto. Sim. Mas nós não podemos achar que a lei ela deve ser transposta para cá no Novo Testamento e dizer, então, isso aqui é tudo. Concordo. E, na verdade, essa é uma discussão muito interessante, Paulo, porque, de fato, existe a discussão de que os judeus que não se tornaram cristãos, eles nos acusam como cristãos de nos apropriar totalmente errado dos textos bíblicos, né? Dizendo que a nova aliança é nova, mas não é, e o sábado é só para eles, e salvação é só para eles, e as coisas são tudo só para eles. Mas assim, tem algumas coisas importantes de pontuar aí. A origem destas leis, dessa diferença entre carnes limpas e imundas, não é a antiga aliança. A origem é lá em Noé. Lá em Noé, quando vai entrar os animais na arca, você já tem ali, quando tem animais limpos, eles entram em maior quantidade, e os animais imundos entram em menor quantidade. Então, não 7 vezes a diferença. Exato. Não é meramente uma discussão da lei do pacto do Antigo Testamento. Uma outra coisa é que... Só lembrando que quando o assunto lá foi feito, foi escrito, é porque já tinha um conceito de limpos e imundos para que ele aplicasse lá atrás. Perfeito. Quem exatamente. descreve o texto é Moisés. Exato. Isso, mas que já tinha recebido a lei em Êxodo 20. Isso, mas seja como for, remonta atrás, fato. Né? Uma outra coisa, a gente não precisa ter a mentalidade de tudo ou nada. Não, já que a gente pega os sábados, os 10 mandamentos, a carne de porco, tem que trazer tudo para o Novo Testamento. E, de fato, essa é uma discussão das maiores da história da discussão bíblica, teológica. O que permanece do Antigo Testamento no Novo e por quê? E sim, algumas coisas são mais óbvias do que outras. Porque até pro Adventista tem coisas que vocês não trazem. Sim, óbvio. Com certeza. Circuncisão e não só várias isso. Coisas vocês não trazem. As
coisas civis e tal, tem um monte de questões. A gente não vive numa teocracia, inclusive isso tem que ver porque a gente não apedreja ninguém, né? Que transgride o sábado, ou que adultera, ou tal. Até porque não existe uma lei civil atual, uma assim. lei. Exatamente, Né? a gente não vive mais numa teocracia. Exatamente, né? não existe. Nós, inclusive, seríamos presos se cumpríssemos o Antigo Testamento, matando quem não guardou o sábado na nossa igreja. Então, essas discussões elas são super amplas, super legais. Mas, no final das contas, o que a gente entende? Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 4. Chegará o tempo que virão falsos ensinadores, movidos por doutrinas de demônio, e proibirão alimentos que podem ser recebidos e tal. O que a gente entende sobre isso é igual você entende sobre o sangue. Você diz assim, ó, o sangue não considera nem alimento. Então a gente também considera o porco e coisas assim que estão proibidas ali em Levítico 11, a gente nem considera alimento. Por quê? O que acontece? Gnósticos tinham a ideia de que se você se abstivesse de alguns alimentos que são de fato alimentos, sei lá, por exemplo, cara, para de comer bife, para de comer ovo, para de comer isso aqui, que aí você vai ficar muito espiritual. A Bíblia ensina o oposto disso, porque a espiritualidade ela não está conectada a esse aspecto. A Bíblia diz, inclusive, o oposto disso. O reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Às vezes uma pessoa pode ter uma alimentação exemplar, mas ela tá cheia de adultério, cheia de mentira, cheia de vaidade, cheia de orgulho. E o contrário, às vezes, é interessante. Tem pessoas que não se cuidam muito, não se alimentam muito bem. Essas discussões de alimentação elas são complexas. Mas sim, tem fé, tem amor, tem cristianismo. Então a gente não mede a régua do cristianismo nisso. Mas a gente tem uma sensibilidade muito grande de ler aqui que Deus proibiu esse negócio e dizer, deixa pra lá, porque tem um argumento teológico de uma nova aliança. Mas no texto que você mesmo citou, Ezequiel, diz 1 Timóteo 4, né, falando que os falsos profetas iriam proibir casamento e também abstinência de alimentos. Sim. E lá na continuação do texto fala assim, porque que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Deus criou é bom. Por tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. E esse tudo aí, não é tudo? Então, aí volta sempre o problema de Atos 15. Imagine que o cara, um gentil, pega o negócio e diz assim, gente, aqui Paulo diz que tudo é santificado, então eu vou comer essa carne com sangue, esse carne com animal sufocado. A gente entende que essa é uma má aplicação, entende? Não cola com Atos 15, sabe por quê? Porque lá em Atos 15 não é o tipo da carne. Não, sim. Exatamente. Mas o fato tem uma coisa aqui que é recusável, que é Atos 15. Não tem então, por exemplo, tem o boi, você come boi? Sim, claro. Então, você tem, dependendo do jeito que é feito o boi, você não pode comer. Em tese, não. Sim. Então, mas o boi é aceitável, porque é tudo que Deus criou. Então, sim, não sei se dá pra você sair desse Timóteo 4, não. Não, tem uma área cinzenta aí, mas o fato vamos dizer o seguinte, que existe uma proibição no Novo Testamento de uma coisa que é recusável. Certo. Entende? Então, você pega esse tudo aqui, é um tudo entre aspas, porque senão você pode comer o que Atos 15 proíbe especificamente. Paulo. Pois é, mas o que nós temos que entender é o seguinte, nós não temos, mais uma vez, aonde está o lastro da nossa defesa de fé? No Novo Testamento. Novo Testamento está o lastro da nossa defesa de fé. Porque se nós formos para o Antigo Testamento, para dizer assim, é o Antigo Testamento que vai definir isso em toda essa riqueza de detalhe, principalmente no que diz respeito à vida, à prática, né? Porque o que nós estamos falando é isso é impuro ou não, nós estamos fritos. Então, o Novo Testamento é aquele que dá esses detalhes de forma aí clara, né? E diz, olha, isso pode ser alimentado, aquilo não. Esse texto que você usou, como foi mencionado, né? Proíbe casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, porém pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Né? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Amém. Ou seja, ele vai pegar e dizer isso aqui, olha, as pessoas estão acreditando nessas questões, isso aqui são fábulas. São fábulas. Eu tenho que entender que existe um nível de liberdade dentro do cristianismo. Esse nível de liberdade dentro do cristianismo não me restringe hoje, em hipótese alguma, a dizer o seguinte, determinada carne eu não posso comer, isso eu não posso, aquilo eu não posso comer. Mas aí você temos restrições restrições bem específicas, que dá o nome dos elementos, e aí nessas restrições bem específicas
fazemos bem se a gente não... Beleza, mas deixa eu te perguntar uma provocação aqui. Aliás, Levítico 11 é uma fábula? Não. Paulo diria que Levítico 11 é uma fábula? Bom, ok. Se não, aí tudo bem. Não, mas a grande questão é, Levíticos 11, Paulo estava agora vivendo debaixo de Levíticos 11, porque se ele estivesse vivendo debaixo de Levíticos 11, não faria sentido, não é, definir aquelas proibições que estão lá em Atos 15, ou mesmo em Romanos. Por que Paulo está escrevendo para uma comunidade que tem judeus e tem gentios em Roma? Essa carta de Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo que está em Éfeso. Na encrenca de Atos 15 ele podia dizer, tá tudo lá em Levítico. Pronto, ele poderia chegar e dizer assim, pessoal, dizendo. mas não, ele é assim, faz aquele corte Tramontina, rápido, entendeu? E diz, é isso aqui e ponto. Então, parece, o Ezequiel, que a gente fica tentando, assim, ampliar para tentar justificar um conjunto de coisas que, ao nosso ver, estão lá num livro do Antigo Testamento, mas que no Novo a gente não encontra nenhum lastro, a gente não encontra, assim, nada nas epístolas que definam isso e digam assim, categoricamente, pessoal, olha, é isso aqui. Pelo contrário, a gente sempre vê uma crítica maior a esses movimentos de alimento A, B ou C. Os minutos finais aqui, esse programa fica muito mais legal na hora do intervalo. Mas tem coisas que não dá pra... Se a gente comentar aqui, vamos dizer, mata esses aí, solta Barrabás. Solta Barrabás. Mata e come. Exatamente. Vamos lá. Finalizando, quem que eu parei falando foi o Paulo, né? Então volta aqui, Ezequiel. A gente respeita profundamente a leitura de vocês, a leitura contrária. Mas como a gente tem a base do que Atos 15 proíbe, também é o livro de Levítico. Se eu não me engano, é o capítulo 28, 26, onde tinha lá as especificações para os estrangeiros que habitavam em Israel, tinha essas questões aí dessas carnes, de sangue e tal, etc. Então, o que acontece? Como a igreja tira de Levítico esta noção, a própria ideia de que o sangue é a vida, que você não pode comer sangue, ela está bem enraizada no livro de Levítico. E como o Novo Testamento ele faz essa aplicação, ele faz essa aplicação específica, ele não faz a aplicação específica de Levítico 11. Mas a gente entende que poderia haver uma incoerência se você pega metade do negócio ali e não pega a outra metade, entende? Mas, naturalmente, o foco do cristianismo não é esse. Isso é muito óbvio e muito claro, mas a gente entende que é importante sim levar Levítico 11 em consideração ao escolher o que você come ou não, porque são proibições bastante específicas e não tem muito motivo de Deus proibir uma coisa aqui e permitir ela ali. Cria uma certa tensão um pouco desnecessária. Então Deus falou, não coma isso. Ah, não, mas é só para esse povo. E por que outro povo poderia comer o que Deus proíbe, entende? É a mesma coisa, assim, a questão da lei de uma forma mais ampla. Deus proíbe Israel de ser adúltero, ou de ser idólatra, ou de ser um monte de coisa, mas os outros povos está permitido. Eles não estão pecando ao fazer aquelas coisas. A gente entende que estão pecando. Então, em função disso, a gente tem essa sensibilidade, porque não é uma coisa obscura. Não é uma coisa assim, deixada a implicação lógica de não sei o quê. Não, é uma coisa específica. Tem esses animais que são impuros que você não pode comer. E a gente leva isso em consideração. Paulo. Vamos lá. Nós temos o Novo Testamento como a peneira daquilo que passa e não passa de lá para cá. Quando eu falo de lá para cá, eu estou falando do Antigo Testamento, né? E aí, pegando o livro de Levítico, se você, ouvinte, começar a fazer a leitura de Levítico hoje, tá? Se você nunca leu o livro Levítico, não lembra mais os textos, começa a ler de novo hoje. Começa a matar uns bichos lá. Pronto. E pensa em todo o conteúdo de livro Levítico sendo trazido para o Novo Testamento. Você vai dizer, não dá. E o que dá? O que dá tem que caber dentro daquilo que o Novo Testamento regulamenta como dando. O que ele não diz que dá, César, não pode passar. Por quê? Porque senão nós vamos... Qual é a autoridade que eu vou ter que chegar e dizer assim, não, esse capítulo aqui, isso aqui passa. Mas esse capítulo aqui não passa. Então, o que eu tenho que entender? Que existe o Novo Testamento que regulamenta alguma dessas questões e o que não passa é aquilo que o Novo Testamento não tolera, não afirma e não aconselha. Ponto. Senão, nós não temos como ter essa vara de medir do que passa e não passa para cá. Mas ao incluir essas questões de não comer sangue, não estaria se validando o que Levítico ensina sobre alimentação? Sobre a questão de comer sangue, nós temos uma não, proibição bem claro, específica. no Novo Testamento. Tudo bem, mas isso não cria um princípio de que o que Levítico proíbe de alimentação deve ser considerado? Porque o problema da alimentação, se ele quisesse fazer isso, ele teria descrito de forma bem clara. Pessoal, aqui.
É porque lá esse conteúdo. Nós estamos falando de alimentação só. Os cristãos em geral, tirando os adventistas, eles entendem assim, que a celeuma, né, a encrenca lá, que aconteceu lá em Levíticos, em Atos, na verdade Atos 13, 14, que gerou a reunião de Atos 15, que alguns gostam de chamar de primeiro concílio da igreja, que de fato não é, mas também é a liderança, ali, né? É a liderança da igreja. Mas ali, qual é o problema? Os costumes judaicos dentro da fé cristã. O que passa de uma para outra? Porque essa igreja surge dentro do judaísmo. Cultura, porque a igreja é judaica. Então, agora a igreja, em Atos capítulo 10, a igreja se derrama para os gentios, para os pagãos, por assim dizer. E aí, quando os pagãos começam a levantar a mão, começam a dobrar o joelho, começam a confessar Cristo, começam a falar em línguas estranhas, começam a ter as experiências, e aí eles começam, tanto que dura 2 capítulos em Atos, que é o capítulo 10 e o capítulo 11, Cornélio. O primeiro pagão que se converte. Aí, como é que isso se processa? Né? Como é que isso se processa no seio da igreja, entende? Então, aí quando Paulo é enviado e vai para os gentios, logo no começo da primeira viagem, ele volta com essa questão. Sim. Ele volta com essa questão. Vamos circuncidar todo mundo. E nós claramente vemos na Bíblia o pessoal, a igreja judaica, mantendo as regras dietéticas, os costumes judaicos, e a igreja, que eu vou chamar aqui de pagã, me permita, a igreja que vem do paganismo, a igreja que vem... pagã é boa, hein? É gentílica, né? Porque é a mesma coisa, né? Porque nós éramos pagãos antes de aceitar Cristo, entende? Então a igreja que vem da experiência gentílica, para ficar mais bonitinho então teologicamente, mas é uma igreja que vem do paganismo, esse pessoal, eles estavam impondo a eles que celebrassem as mesmas coisas judaicas. Por causa disso que teve a reunião de Atos 15. E lá em Atos 15 ele falou assim, então, sobre comida é o seguinte, não pode comer sangue, então não está falando do animal, não pode comer o sangue, não pode comer... carne sufocada. Carne sufocada, por exemplo, a carne com leite, que é proibida lá em Levítico. Lasanha. Exatamente, lasanha não pode. Então, aqui... Não fala lasanha uma hora dessa não, pelo amor de Deus, aqui ela não sobrevive, ela não é tratada. Não é específica. Entende? Então, então os evangélicos, no geral, eles entendem assim, ali era a chance para ele falar assim, tá tudo lá em Levítico, então não e nem só acontece. Ali, Romanos também, 14. Timóteo, tá orientando um pastor, que é o Timóteo, que vai agora, olha, tá aqui as regras e tudo, porque tu lembra disso que vai acontecer e tal. E ele vai dando todas essas orientações para Timóteo, preparando como pastor. Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu comecei com o Ezequiel. Ezequiel, obrigado sempre aqui. Uma coisa eu tenho que reconhecer, que você é um cara muito educado nos debates, e eu não te conhecia. Eu te conheço há alguns anos agora, mas antes eu não te conhecia, e a fama dos outros apologistas que passaram a seu respeito não era boa. Certo. Mas eu não tenho essa visão de você. Então você é um cara muito educado, se coloca bem nos debates, e eu faço aqui a minha culpa, porque você, nos debates que você participa, geralmente você está cercado de evangélicos não adventistas, né? E você é o único adventista ali na roda, e acaba virando 2 contra 1. Mas também fica aí a dica mais uma vez, né? Eu gostaria de ser convidado para um debate pelo meio adventista. Sim. Eles não têm essa coragem. É uma pena, mas eu gostaria que os pastores adventistas tivessem a coragem. Não precisa ser eu também, não. E poderiam até vir aqui debater, Rodrigo Silva, tantos outros. Não vem. Mas eles têm programas, muito mais audiências do que o nosso, que podiam convidar, se não eu, ou ele, ou qualquer outra pessoa, mas apologistas cristãos, para falar assim, vamos debater esse assunto. Então, eu falo isso porque os adventistas que nos seguem ficam falando assim, pô, mas aí é 2 contra 1. Então, é verdade. Faz o 2 contra 1 Faz lá também, que pode lá ficar 3 contra mim, que tá tudo bem. Mas não tem essa contrapartida, mas fica essa reflexão aí. Paulo, obrigado também pela sua participação, sempre bom te receber aqui. É um prazer poder estar aqui, é um prazer, mais uma vez, debater com o Ezequiel, né? E eu digo sempre, né? É importante a gente ter esse debate, essa discussão. Algumas pessoas do lado de cá me cobram, e tal, faz isso, e mete uma cadeirada nas costas dele, né? Eu digo, rapaz, você nunca viu a altura do homem? Eu sou doido. Primeiro o cidadão só senta ali. Pra onde ele é mais alto que eu, velho. Eu vou correr pra onde, meu amigo? Se eu der uma cadeirada desse cidadão, pra onde eu vou?
Então, mas brincadeiras à parte, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, é um prazer poder debater mais uma vez. E que você conhece os o livro do irmãos que pastor estão Paulo? aí, Já leu? os Eu irmãos, nunca li, acho que não os tem mais irmãos- exemplares para vender. Não, mas depois eu trago um para você. Por favor. E assim, César, eu te agradeço demais as suas palavras. Eu me sinto muito honrado de fazer o que eu faço entre vocês. Aqui não tem nenhum tipo de intenção obscura, tá? O ponto aqui não é fazer vocês acreditarem em mim, concordarem comigo, se tornarem adventistas. Eu gosto muito do diálogo franco e aberto. Eu vejo também muitos problemas dentro do adventismo, tenho as minhas críticas. Não é à toa que eu tenho uma certa má fama em alguns contextos, porque fora do ambiente do debate, às vezes eu pego um pouco pesado, sim, dentro das minhas opiniões. Mas o objetivo não é respeitar, brigar, condenar ninguém, porque a gente não tem esse poder e nem eu gostaria de tê-lo. Mas fico muito feliz de poder representar a fé adventista, apesar de também não atuar mais no Ministério Adventista há muitos anos, ser chamado de pastor, ter o carinho e o amor de vocês. Para mim isso é muito mais importante do que se eu saio daqui com a percepção de que eu sou vitorioso ou não. O nosso objetivo aqui é crescer em conhecimento. Eu cresço com vocês, vocês crescem comigo e acima de tudo a gente se ama e aí Jesus também faz aquilo que ele quer fazer, criar unidade na igreja. E eu acho que o adventismo deveria ser, sim, mais aberto às opiniões diversas e contrárias, mas o adventismo, como um movimento minoritário e pequeno, tem muito medo disso. Porque, dependendo o que você começa Não a acho ser... que é por isso. Tudo não é porque é bem. pequeno. Não, é porque é pequeno. Não, Tem, eu acho tem a ver que um pouco com eu isso, acho que sim, tem, mas eu pode acho- ter que ver com outras coisas também. Mas o fato é, se você começa a semear essas coisas numa igreja que também não tem uma educação teológica muito ampla, muito profunda entre os seus membros, cria um pouco de confusão, mas isso acontece na internet de uma forma meio que geral, isso é bom, é positivo. Tem um monte de adventista nesse momento questionando a fé adventista por conteúdos não só como os seus, mas de outros apologetas e anti-adventistas, e eu acho isso positivo. E também pastores adventistas que, como você, questionam a política adventista Também, interna claro. e tal. Mas Porque é- a questão, a gente tem que ser livre para Mas tem pensar e para viver. tem uma questão importante que nós não devemos esquecer. A igreja adventista, quando você fala, tem adventistas como você que estão dispostos a esse diálogo, participar do programa, mas a igreja adventista vê a igreja evangélica, a igreja protestante, como filhos da Babilônia. Não tem como ter essa unidade. Isso é importante. Infelizmente. Ok? Vamos lá. Rafael, obrigado. Deus abençoe vocês.